Que Deus abençoe vocês nesse dia, amém? E a porção que eu tenho para compartilhar hoje está no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Depois vai lá, pegue a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, que Deus vai falar muito mais com vocês, amém? Então, lá narra a história, em Lucas 15, de 11 a 32, narra a história do filho pródigo. E aí eu estava me lembrando que Deus falou tão forte comigo e estava meditando de novo sobre essa passagem. E é muito lindo que Deus nos ensina. Lá conta que tinha um pai que tinha 2 filhos. E o seu filho mais novo pediu a parte dele na herança. Pediu para o pai dar a parte dele na herança e o pai entregou a parte que lhe era devida. E lá diz que esse filho pegou o que ele tinha ganhado do pai, a parte que era de direito dele, e foi para longe do pai e fez tudo o que queria. Eu creio que tudo que deu na telha daquele rapaz ali ele fez. Festas, passeios, bebedeiras, sei lá, tanta coisa, né? Ele deve ter curtido com aquele dinheiro. Ele era jovem, pegou toda aquela herança e foi pro mundão, foi para longe do pai. E aí, um dia, como tudo terreno um dia se acaba, o dinheiro se acabou também. E o dinheiro dele acabou e ele ficou, como diz o nordestino, na rua da amargura. Ele ficou lá, sem ter para onde ir, conseguiu um emprego trabalhando, cuidando de porcos. Olha só, gente, aquele que tinha muito, acabou sem nada e estava ali cuidando dos porcos. E ele tinha tanta fome que até vontade de comer a comida dos porcos ele tinha, mas não podia comer, ninguém lhe dava nada. Quando então, naquele vale tenebroso, ele se lembrou do pai dele. Ele lembrou que até os empregados da casa do pai dele viviam muito melhor do que aquilo que ele estava vivendo. E aí ele teve a ideia de, vou voltar lá, vou confessar que eu pequei, vou pedir perdão. Quem sabe o meu pai me aceita de volta, pelo menos como um empregado, né? E aí a palavra de Deus diz que quando ele estava voltando, o pai olhou para ele de longe e se alegrou. E ele falou: pai, eu pequei contra ti, né? Queria que você me aceitasse pelo menos como um empregado seu. E o pai muito se alegrou. Mandou trazer vestes novas, trocou as vestes dele, colocou um anel no dedo dele. Mandou matar animais para celebrar a volta daquele filho que estava perdido, que como diz que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi encontrado. E aí tinha um irmão dele que tinha ficado na casa, não tinha ido embora, nem tinha gastado a parte dele da herança. Ficou chateado, disse: pai, você nunca matou um animal por minha causa, nem deu para me celebrar com os meus amigos. E esse aí que foi, que perdeu tudo que tinha com prostituição, seja lá o que for, o senhor está celebrando? E o pai falou: tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, eu estou celebrando porque esse daí estava morto. E hoje ele está vivo. Ele estava perdido, mas ele foi encontrado. E aí eu me lembro que um dia eu estava meditando nessa palavra e eu ficava meio indignada, sabe? Indignada com esse filho pródigo, com esse filho que pegou a herança que era de direito dele, né? Mas pediu pro pai e foi embora, queimou tudo que tinha, fez e aconteceu, e aí depois o pai recebeu ele de braços abertos. Eu me sentia nesse lugar do filho que ficou em casa. E aí um dia Deus falou tão forte comigo, ele disse: Leslie, você não é Leslie, você não é esse que está em casa, você é esse que estava longe. Você estava perdida e foi encontrada. Você estava nos prazeres dessa vida, longe de mim, no fundo do poço, até que então você resolveu voltar. Resolveu voltar para mim, voltar para a presença do Pai. E eu te recebi, apesar de você não merecer, eu te recebi e te recebo de braços abertos, porque o amor que eu tenho por você é incondicional. E é mesmo, gente, o amor de Deus é incondicional. Ele não nos ama
pelo que a gente faz. Ah, se fosse pelo que a gente faz, a gente nunca entraria na presença do Pai, realmente. Mas Ele nos ama, porque Ele nos ama. Ele acredita em nós, Ele acredita que a gente pode dar certo, Ele nunca desiste de nós. E assim como o pai que recebeu aquele filho pródigo de braços abertos, o Senhor me recebeu. O Senhor nos recebe. Muitas vezes a gente está distante de Deus. E aí cai a ficha, igual aquele filho. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Que a gente possa ter, apesar dos erros desse filho pródigo, a gente possa ter a humildade de voltar, né? Voltar à presença do Pai e dizer: eu confesso, Senhor, que eu pequei contra Ti, que eu não sou digno nem de ser um secretário, um funcionário Teu, mas me recebe de volta na Tua casa. E Papai, que é Pai cheio de amor e misericórdia e compaixão, vai nos receber de braços abertos, vai colocar um anel no nosso dedo, Ele vai trocar as nossas vestes, vai nos dar vestes limpas, vestes puras. Muitas vezes a gente entra nesse lugar que a gente é aquele filho que está lá do lado do Pai, muitas vezes não, a gente é esse filho pródigo, a gente é e às vezes nem se dá conta. É possível a gente pensar que está ali do lado do Pai, mas muitas vezes o papai, sabe, ele nos dá uma parte que é de direito nosso, é herança, porque todo pai se agrada de dar presentes aos filhos e muitas vezes o Senhor nos dá essa parte, nos dá bênçãos, nos dá presentes. E o que a gente faz? A gente pega esse presente e vai para longe dele. Às vezes a gente pede tanto um trabalho para o Senhor: Senhor, me abençoa, eu preciso da provisão, eu sou teu filho. E Ele pega e dá um trabalho para a gente. E às vezes a gente, sabe o que a gente faz? A gente pega esse trabalho e vai para longe dele, fica tão ocupado que a gente não tem nenhum tempinho para conversar com Ele, para estar com Ele, para estar na presença dEle, para estar na casa de papai. Às vezes a gente pede um filho, netos, esposo, esposa, tantas coisas que o Senhor nos dá e a gente coloca essas coisas como o centro das nossas vidas e nos afastamos do Pai. Vira prioridade, papai fica para último plano. Quem sabe um dia, se sobrar tempo, eu vou lá para a tenda orar. Ou, eu tô tão ocupada, ele vai entender. Gente, não precisa a gente chegar no vale. Não deveria precisar. Às vezes Deus permite a gente chegar no fundo do poço, para então cair a ficha, como caiu a ficha daquele filho pródigo. Para a gente ver quão precioso é estar na presença do Pai. Nenhum prazer dessa vida pode nos trazer alegria maior do que estar na casa do Papai. Que a gente possa, em nome de Jesus, nunca querer sair da presença dEle, receber as bênçãos que Ele tem nos dado, mas estar cada vez mais próximo dEle, porque Ele é o mais interessado em nos abençoar. Só que Ele espera, apesar dEle saber que a gente é falho, muitas vezes a gente vai para longe dEle, mas Ele espera que a gente receba os presentes e fique junto dEle, celebrando com Ele. Que a nossa alegria é alegria para Ele. E muitas vezes a gente pega e idolatra aquelas bênçãos que Ele nos dá e vai para longe da presença dEle. Que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus, a vigiar, a prestar atenção no que a gente tem feito com a parte que Ele tem nos dado. Ele tem nos dado muitos presentes. E muitas vezes a gente acha como aquele outro irmão lá, como eu me achava que estava na presença do Pai. Disse: não, Levi, você estava longe, bem longe. Você é esta que estava bem longe e eu te recebi de braços abertos. Então, que a gente possa, em nome de Jesus, estar sempre na presença do Pai de verdade. No tempo de aflição, esse filho pródigo, na hora da aflição tremenda, da dor, da fome, ele voltou.
Que a gente não precise chegar neste ponto do vale da sombra da morte, do vale da dor, ter que voltar para o papai, ter que passar por isso para poder voltar para o papai. Que no tempo de alegria, no tempo de abundância, no tempo de compartilhamento das bênçãos de Deus, a gente esteja nele. Sempre buscando a Ele, se alegrando com Ele, conversando com Ele, porque Ele é o mais interessado em nos dar muito mais. Amém? Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor me fortaleça a permanecer na presença dEle. Em nome de Jesus, que a gente não seja como o filho pródigo que pega as bênçãos e corre para longe, mas que a gente tenha um coração puro e queira estar sempre na presença do Pai, porque na presença do Pai é abundância de vida, abundância de real alegria, porque aquele filho pródigo ele pensou que as alegrias seriam lá longe do Pai e ele só teve decepção. Que a gente possa se lembrar que a alegria de verdade está junto do Pai. Que Deus te abençoe e te dê um dia de vitória, amém?